Fala pessoal, e não tem jeito, né? A mídia está se rendendo aí ao time do Flamengo e ao Arrascaeta. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que a mídia está falando, hein? Mas se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, se inscreva no nosso canal que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. E agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. No domingo passado, só pegar o seu gancho, no domingo passado a gente debateu bastante o Arrasca. Ele marcou um golaço contra o Vitória. A gente tava criticando ele, né? E a gente tava cornetando. Tava no caroço, né? A gente tava cornetando. Gol. Mas assim, a nossa corneta era física, né, cara? Ninguém duvida do talento do uruguaio. E a gente tava, pô, Arrasca não tá bem, Arrasca não tá bem. Fez um golaço. Hoje, além dos 2 gols muito bonitos, candidatos ao gol da rodada, a gente tá dizendo que esse é o gol da semana passada. Jogada individual, ele rouba a bola, vai invadir a área. Foi um lampejo de genialidade do uruguaio. Hoje não foi lampejo, ele jogou bem a partida como um todo, ele ditou o ritmo do jogo, né? Só para fazer essa defesa aqui do uruguaio, que foi tema da semana passada, e agora volta ao fechamento com uma atuação que a gente está debatendo se não é a melhor atuação individual da rodada. Diga lá, Losetti. Felipe Luiz deu uma entrevista à Conmebol, onde ele disse que ele monta os times dele, não são tantos assim, ele está começando a carreira dele de treinador, mas que ele gosta de montar o time pensando no 10, com base num 10. E ele fala esse 10 e 10 é uma coisa meio idealizada no futebol, né? A gente acha que o 10 não existe mais, ou que o 10 é aquele que joga parecido com o Ganso. Cara, tem várias formas de jogar de 10 hoje, várias características diferentes, mas o Felipe coloca isso. Então, se ele monta o time pensando no 10, e se o 10 dele é o Arrascaeta, quanto melhor ele tiver fisicamente, quanto mais recuperado, quanto mais ritmo de jogo, a tendência é que o Flamengo cresça, porque você vai ter o seu jogo muito baseado num cara que é diferente. A gente estava dizendo o Arrascaeta, campeão brasileiro no Cruzeiro, campeão brasileiro no Flamengo mais de uma vez, sempre como protagonista, mudando de posição, vindo jogar por dentro. Ele sempre foi um 10, mas ele não era o 10 centralizado. Ele era o 10 que saía do lado e vinha para dentro. Ele de um lado, Everton Ribeiro do outro, os dois eram 10. O Flamengo tinha 2 10, de características bem diferentes. Hoje ele está centralizando um pouquinho essa coisa do 10, até na camisa, que ele merecidamente herdou. Então, a tendência é que o Flamengo cresça, porque ele é um jogador muito diferente, cara. E o Flamengo é um time que tem posse de bola, que propõe jogo. Então, o 10 precisa estar bem fisicamente, porque está toda hora participando de jogada. Então, você vê que ele melhorou fisicamente, porque a qualidade ele tem. E quando você pega um jogador que tem muita qualidade e está bem fisicamente, acontece o que aconteceu hoje. Vamos dar uma nota pro Arrasca, já que a gente está debatendo o Arrasca como destaque do jogo. Vamos dar uma nota, assim, de 0 a 10, Felipe. Que nota você daria para a atuação do Uruguai hoje? Ainda falta muito para ele chegar àquele nível que a gente viu, que eu creio que se tiver continuar dessa maneira vai chegar. Então eu vou dar um 7 para ele hoje. 7. Aline? O cara fez 2 gols, né? 2 gols, o mais importante é o gol. É claro que ele não é o jogador que a gente viu no seu melhor momento. Acho difícil ser, até pelas questões físicas. Para mim, merece um 9. 9. 2 gols. Para hoje, especificamente, só hoje, 8,5. 8,5. Sua nota. Felipe, tamo junto, hein, mano? Vamos de 7, pai. É um jogador muito acima da média. Vamos de 7. É o 7 porque é muito acima da média. Gosto de exigência, sim. Se ele tivesse no ápice da forma física dele... Pensa hoje, mas pensa, olha só, hoje ele jogou bem. Sim. Meteu 2 gols. Por isso, 7. Tá chato. 7. Tá bom. Eu vou dar 8, então, pro Arrasca. Cada um deu uma nota... Pois é, que ainda bem que era a gente que dava nota pra eles e não eles pra gente. Senão a gente ia no máximo. Poxa, Felipe, ele guardou 2, mas ele se movimentou. Vou dar 8 pro Arrasca. Pois é, pessoal. Os caras não tem como, tem que se render ao time do Flamengo, não tem como. É muito bom ouvir esses caras aí que vivem criticando o Flamengo, ter que pagar pau aí pro time do Flamengo, ter que falar bem do Flamengo, ter que falar bem do Arrascaeta, é muito bom, né? Vamos dar continuidade aqui, né? Agora é a vez dos palmeirenses agora se render ao time do Flamengo e falar aí que o Arrascaeta é monstro, tá? Vamos dar uma olhadinha aí. E cara, eu tava lendo uma matéria lá no Globo.com que eles estavam falando sobre o mercado do futebol em geral e falava também sobre o Flamengo. Que o Flamengo busca um jogador para ser um alternante com o Arrascaeta. E hoje, nós tivemos a resposta do porquê eles buscam isso. Ah, Neto, mas pô, por que querem um jogador alternante? Porque o Arrascaeta, ele tem uma questão ali física que costuma atrapalhar ele quando os jogos se intensificam em um determinado momento da temporada. E como é uma equipe que vai disputar muitas competições, é necessário você ter um jogador como uma segunda opção, como um plano B. Até mesmo para você diminuir a carga e o estresse
seja ele muscular, desse jogador. Porque é um jogador que tem históricos de lesões e é um jogador que tem um potencial assim absurdo, independente, pessoal, de rivalidade. Independente de eu ser palmeirense, eu falo pra vocês que eu acho o Arrascaeta um dos melhores jogadores do mundo. E eu só não acho que ele esticou esse potencial dele pra Europa afora, justamente por causa desse problema físico que ele tem recorrentemente. E vocês perceberam que ele é um jogador que faz muita diferença. Que muitas vezes, quando o jogo ele tá mais burocrático, ele tá mais amarrado, ou o time tenta e às vezes não consegue, o Arrascaeta ele encontra uma forma e uma oportunidade, e com uma jogada individual, às vezes começando ela e até terminando ela, ele consegue tirar o coelho da cartola e consegue trazer resultados importantíssimos. Então você ter um cara desse alternando com um outro bom jogador é você garantir a ampla cobertura, o amplo domínio daquele setor do campo. E aí você pode ir fazendo esse revezamento e diminuindo a carga do jogador para quando ele entrar, ele estiver mais bem disposto e não ter risco também de ter lesões futuras. É por isso que o Flamengo busca um alternante a ele. Porque o Flamengo enxerga a importância hoje do Arrascaeta. E a camisa 10 cabe muito bem a ele justamente por motivos como esses. Então esse cara, performance física boa, ele é um monstro. Então o Flamengo dominou o jogo praticamente, o jogo todo, desde o começo, já fez o gol no começo ali com o Arrascaeta, e depois o Arrascaeta fez de novo no segundo tempo um gol numa falha lá de saída dos caras, os caras perderam a bola, o Cebolinha tomou a bola, né, e deu gol pro Arrascaeta que teve o campo de ataque inteirinho para chegar e chutar no canto do goleiro, né, muita calma. E pra quem fala que o Arrascaeta não tá jogando nada, né? Ah, o Arrascaeta não tá jogando, tá abaixo. Mano, eu queria ter um jogador abaixo assim no meu time, viu? Pelo amor de Deus. A gente entende que em alguns momentos ele tá abaixo mesmo, mas a gente viu que ele tava com um problema lá, que foi operado e tal. Então, assim, é um cara muito bom de bola, cara. Pra mim, ainda hoje, é o melhor meio-campo do Brasil, é o Arrascaeta. Mano, é muito bom ver os Santos aí, né, malucos com o Flamengo, elogiando o time do Flamengo, elogiando os jogadores do Flamengo, né? E vamos dar uma olhadinha aí no Neto, que pirou de vez, né? Aí com o time do Flamengo, né? Falando que o Flamengo foi ajudado aí contra o Grêmio, né? Não sei como, né? Mas vamos dar uma olhadinha aí, o Neto. E logo em seguida também a mídia se rendendo ao Felipe Luiz. Agora teve que pagar pau aí pro Felipe Luiz. Vamos dar uma olhadinha aí. É assim, ó. Camisa do Flamengo tem peso. Desculpa, gente. Se tem uma camisa hoje, nesse país, que tem peso para esse tipo de lance, tanto contra como a favor, é a do Flamengo. Meu irmão, vocês podem o flamenguista pode ficar bravo, pode editar o que eu tô falando. O que eu tô falando eu aguento. E não tem conversa comigo. A camisa do Flamengo, que é fortíssima, tanto, e nos dias de hoje mais ainda, tanto para defesa como para o ataque. A gente sabe disso. Neto, ou não? Eu estava vindo para São Paulo pensando e conversando, porque eu converso bem comigo, cara. Quando vai dirigir, né? Eu respondo bem. Porque é o seguinte, por que o Flamengo tem esse peso se o voto do Flamengo não significa nada para a CBF? Então não pode ter esse peso. Mas tem. Né? O Grêmio, que peso que o Grêmio tem se o voto do Grêmio não significa nada? Então, mas só que peso que tem o voto do Corinthians se não mas sabe por quê? Nada? Mas na hora da votação lá, para qualquer coisa, quem é do Flamengo, quem é do Corinthians, tem muito mais força. O debate hoje é que poderia ter sido 4 ou 5. Antes era o debate que não fazia 1. Exatamente. O debate é diferente. Eu tô com o Vitor e eu vou um pouquinho além. O Plihal lembrou que tem sim essa insanidade de querer questionar, não sei a demissão, mas já temos que questionar o trabalho do Felipe Luiz. Né? Você pode questionar, mas você tem que completar o tudo bem, mas eu acho que o Felipe entende que a atuação do meio de semana é para críticas. Ele senta lá no e sabe disso, nunca negou isso. Só que quando eu olho para hoje, e quando o Flamengo vira institucionalmente, aí não é o que eu acho, que o Birner acha, Plihal, Donan, Brega, o Flamengo vira e fala que a prioridade é essa aí, é o Campeonato Brasileiro. Ele vai para dentro da arena do Grêmio. Ele escolhe quando ele acelera o jogo. Ele escolhe quando ele segura a marcha. Ele escolhe por onde ele vai passear. Alto nível de controle do jogo. O problema do Flamengo, muito da fase de criação, era quando ele não tinha o Gerson em campo, ou lesionado, ou por ser poupado, ou quando ele não tinha o Arrascaeta ainda voltando de lesão. Você vê hoje o Arrascaeta e o Gerson em campo, a sensação, o recorte que eu fico do jogo, o retrato que eu fico
Se deixar o Arrascaeta em campo com espaço, ele ainda resolve muito. Se deixar o Gerson jogar por dentro, ainda vai resolver muito. O tanto de espaço que o Grêmio cedeu ao Flamengo, justamente onde o jogo não acontecia, e justamente onde Gerson e Arrascaeta fazem o time jogar melhor, né? Entre a linha de meio campo e a linha de zaga. Entre a linha de meio campo e a linha de zaga, e entre o lateral e o zagueiro. Deixou por ali, eles vão brincar de jogar bola. O retrato do torcedor do Flamengo por ali eles ainda resolvem. Para mim, um problema seria esse time não tem poder de fogo, o Arrascaeta por espaço não está jogando e o Gerson não voltou bem de lesão. Isso seria uma preocupação. Hoje o Flamengo foi dentro da arena do Grêmio, é bom lembrar o que já foi a arena do Grêmio para muitos clubes. Foi para dentro da arena e escolheu quando ele jogaria. Ele começa o jogo atropelando. Aliás, vazia no meio da semana e vazia hoje. Impressionante, né? Aí ele recua. Aí depois ele acelera também de novo no final do primeiro tempo. Aí ele acelera um pouquinho no segundo tempo, 2-0. Esse tempo inteiro vai durar muito, não. E aí eu não acho que exatamente é só por preciosismo. Acho que o Bruno Henrique poderia ter escolhas melhores, poderia, mas também acho que a gente precisa, talvez, pensar que se fosse um Pedro ali não finalizando, acho que a cobrança era outra característica. O preciosismo também. Meus amigos, tá aí, né? Felipe Luiz detonando aí o time do Grêmio, amassando o time do Grêmio, né? Você vê que o Flamengo no Campeonato Brasileiro realmente, né? Ontem o Flamengo, ele ditava o ritmo de jogo, o Flamengo era quem escolhia, parecia que o Flamengo tá jogando no Maracanã, né? O Flamengo era quem escolhia a forma de jogar, ditava o ritmo, se acelerava, se diminuía, se segurava, se ia mais para frente, se chamava o time, se pegaria o contra-ataque. Então isso mostra que realmente o Flamengo está focado 100% no Campeonato Brasileiro. Não que não esteja, né, algum foco ali na Libertadores, mas que a prioridade realmente é no Campeonato Brasileiro. Então vamos ver muito esse time do Flamengo da forma que jogou ontem no Campeonato Brasileiro e não na Libertadores. Essa forma do Flamengo jogou ontem, eu acredito que não vamos ver muito na Libertadores, infelizmente, tá? Queria ver muito esse time do Flamengo dessa forma na Libertadores. Mas, como já foi dito, a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro, porque já faz, né, praticamente 5 anos que o Flamengo não levanta a competição aí, né? Não é campeão do Campeonato Brasileiro. E a respeito do Neto aí, né? Vocês acham que é um choro do Neto? Vocês acham que o Neto tem razão? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para pedir os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!